Graças povo de Deus, você que ainda não é inscrito no nosso canal, vem aqui no aplicativo do YouTube, no seu celular, abre, você vem aqui ó, na lupinha e vai procurar por esse primeiro nome aqui ó, vai escrever aqui, Pastor Tiago Salomão, se inscreve aí na lupa, rola um pouquinho aqui para baixo, você vai ver, Pastor Tiago Salomão, clica aqui, vem aqui ó, inscrever-se e depois vem para ativar o sininho de notificação, coloque em todas e aqui você vai ter, um acervo com todos os nossos vídeos que são gravados, na nossa igreja, aqui ao vivo, todas as lives que a gente já fez, no decorrer do tempo aqui do nosso canal, e tem toda a playlist, temos várias playlists aqui com ministrações e mensagens para abençoar a sua vida e abençoar a sua casa. Então, aproveite aí, assista os nossos vídeos e agora eu te convido a assistir o próximo vídeo do nosso canal aqui. Fica com Deus. Pai, aqui está o seu pequenino, o seu escolhido, o teu servo. Deus, eu não sei qual palavra o Senhor colocou no coração do seu pequenino, mas assim como eu falei na oração, eu sei que alimento sairá deste altar. Que o Senhor continue, meu Senhor, abrindo o céu para que Ele possa trazer para nós aquilo que o Senhor quer. E Deus, mais uma vez eu te agradeço pela vida do nosso líder, Senhor. Usa Ele poderosamente nas nossas vidas e na vida de todo aquele que desejar ser conduzido por Ele neste lugar. Senhor, em nome do Senhor Jesus, usa-o poderosamente, é isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias no Salmo de número 86. Salmo de número 86, versículo de número 11. Salmo 86, versículo de número 11. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Salmo de número 86, versículo de número 11. Eu vou ler em duas versões para a gente ter um melhor entendimento dessa palavra. O primeiro que nós vamos ler aqui em James diz assim: revela-me, Senhor, o teu caminho para que eu siga em fidelidade para contigo. Orienta o meu coração para que ele tema o teu nome. E na Almeida Corrigida e Fiel vai dizer assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo.
Aleluia. E esse salmo é um salmo que todos nós sabemos que os salmos são orações e cânticos. E esse salmo de número 86 é um salmo de oração de Davi em tempos de dificuldade, a qual Davi ele estava passando. E Davi ele clama por duas coisas nesse salmo. Davi ele clama por ensino de Deus, e ele clama para um coração íntegro, para um coração reto. Nós vemos que Davi ele tem um desejo de ser orientado pelo Senhor, e pelo o versículo que nós lemos, o segundo, ele vai dizer: une o meu coração por temor, não um temor de ter medo, mas é um temor de respeito ao nome do Senhor. E nós vemos, e eu fiz algumas separações aqui para a gente poder aplicar sobre as nossas vidas. Como eu falei, o primeiro pedido por direção. Davi, ele inicia o versículo dizendo: ensina-me o teu caminho, ó Senhor. Nós vemos o seguinte: Davi, ele não está pedindo para que Deus ele abra um caminho, mas para que Deus direcione a vida dele no caminho aonde Deus quer. Ou seja, Davi ele está dizendo, Diácono Rebouças: Senhor, eu quero ser direcionado pelo seu caminho, não pelo caminho aonde eu quero andar, mas o caminho aonde o Senhor queira me levar. Ou seja, Davi ele está nos ensinando a pedir a Deus que direcione as nossas vidas no caminho aonde o Senhor quer. Igreja, precisamos entender uma coisa. Deus, ele nos dá o poder de escolha, sim. Podemos escolher se queremos servir ou não, se queremos andar ou não. Mas quando nós dizemos que nós somos servos do Senhor, esse poder de escolha já não nos cabe mais. Como a nossa pastora falou ontem em uma ministração de um chá de mulheres: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, se eu sirvo ao Senhor, os meus caminhos, os caminhos a qual eu quero, ele já não serve mais. Agora eu preciso ser direcionado. Mas eu preciso pedir ao Senhor: Senhor, direciona a minha vida, ensina-me o seu caminho. Sabe o que é isso? É Deus todos os dias vai dizer para mim e para você o caminho que devemos andar, o que devemos fazer nesse caminho. Ele vai nos orientar, ele vai nos dar a direção, ele vai apontar o caminho aonde eu e você devemos andar. Glória a Deus. Você pode ver que todas as vezes que eu e você pede a Deus para direcionar o nosso caminho, e nós começamos a pegar uma rota diferente do caminho a qual ele direcionou, se o Senhor ele não começa a falar comigo e com você, para a gente recalcular a rota e voltar para a rota aonde ele nos direciona. Essa oração que Davi faz demonstra
não só uma humildade, mas demonstra um reconhecimento que não podemos andar nos nossos próprios caminhos, nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios desejos. Por isso, em Provérbios 3, versículos 5 e 6 vai dizer: confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribe no seu próprio entendimento, reconhecendo todos os caminhos, todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Salomão está dizendo: não se apoie nos seus próprios entendimentos, ou não se estribe, não se apoie naquilo que você acha que é certo, mas reconhecendo em todos os seus caminhos, reconhecendo quem? Reconhecendo a Deus em todos os seus caminhos. E aí ele completa: e Ele endireitará as tuas veredas, e Ele endireitará os teus caminhos. O que é que Salomão está dizendo? Ele está dizendo que eu e você, muitas vezes, o que é que acontece com muitos irmãos é que nós nos apoiamos na nossa inteligência, nós nos apoiamos no conhecimento a qual nós temos, nós nos apoiamos no conhecimento a qual adquirimos, ou fugiu a palavra agora, na direção a qual muitas vezes pessoas nos dão. Mas Salomão está dizendo que quando nós confiamos no Senhor de todo o coração, quando nós colocamos a direção da nossa vida de todo o coração nas mãos do Senhor, o Senhor, Ele começa a nos dar direção. E muitas vezes o que falta no nosso meio é isso. Pedimos tantas coisas ao Senhor, mas muitas vezes não pedimos o direcionamento. E por esses dias, o Senhor, Ele tem me lembrado algo que simples, que eu aprendi há alguns anos com o pastor Emerson. Que todas as vezes, não sei se a pastora ela lembra, todas as vezes que ele iria orar, ele ia lá em casa e ele dizia: amigo Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Igreja, isso é pedir direcionamento a Deus. Glória a Deus. E o Senhor, Ele estava me incomodando há esses dias: amigo Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? É você estar dizendo: Deus, qual é a direção que o Senhor vai me dar hoje? Qual é a direção da minha vida hoje? Para quem o Senhor quer que eu seja bênção hoje? Senhor, para quem o Senhor quer que eu seja uma palavra de vida? Para que da minha boca saia a palavra de vida. Então, esse reconhecimento de que não podemos andar em verdade nas nossas próprias sabedorias. Andar em verdade exige submissão à palavra. Eu estava assistindo uma aula. Essa palavra submissão, as pessoas hoje, elas têm uma visão diferente dessa palavra submissão. Submissão é você estar embaixo de uma missão. É você estar sujeito a algo que lhe foi imposto.
Ou seja, todos nós estamos embaixo, estamos submissos, estamos debaixo de uma missão a qual o Senhor, Ele nos ortogou. Então, eu estou submisso, eu estou embaixo da palavra do Senhor, a qual o Senhor está me direcionando, está me guiando, está me ordenando. Glória a Deus. Então, andar em verdade exige eu estar submisso à palavra e com um coração disposto a aprender. Porque não adianta eu dizer como Davi, ele falou: ensina-me, Senhor, o teu caminho. E eu não estar disposto a aprender. Não adianta eu pedir que o Senhor me ensine se eu não estou disposto a seguir aquilo que foi orientado. E eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Porque não é pelos ensinamentos, não é pelas palavras a qual o bispo Tiago Salomão ultimamente tem pregado. É porque é notório, é visível que cada um de vocês tem desejado ser ensinados, não por mim, mas pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, ser guiados pelo Senhor. Amém, Jesus. Porque essa palavra de ensinamento, infelizmente, muitas vezes tem sido desprezada. Porque a palavra de ensinamento nos exige recalcular a rota, nos exige fazer uma autoanálise, reconhecer que precisamos do direcionamento de Deus. E como eu falei aqui de Provérbios 3, e muitas vezes nós estamos apoiados no nosso próprio entendimento e achamos que o nosso próprio entendimento é o que é certo, é o que é correto, e que Deus está se agradando do que eu estou fazendo. É verdade, Deus. Então muitas vezes eu louvo a Deus pela vida da pastora Rosana, quando Deus usa ela para dizer: não, ei, recalcula a rota, está errado isso aí. Louvo a Deus pela vida do diácono Rebouça, quando ele acaba o culto e ele não espera nem o bispo descer do altar, chega aqui. Meu bispo, isso aqui, ó, o senhor veio, é a minha visão. Aí eu dou risada que ele fala: é o meu entendimento, é o que eu estou vendo, eu estou passando para o senhor. Agora, o senhor veja com carinho. Não é nessas palavras que ele fala, mas é o entendimento. E eu louvo a Deus quando acontece isso, porque é um momento que eu paro para rever os meus conceitos e dizer: Senhor, eu preciso recalcular a rota e voltar para o caminho a qual o Senhor quer verdadeiramente que eu ande e que eu pratique. A segunda coisa é, Davi, ele clama, né, quando ele fala: um coração unido, une o meu coração com temor ao teu nome, une o meu coração ao respeito ao seu nome, a respeitar o seu nome. Porque Davi, ele está entendendo, ele entende que a soberania de Deus está acima de todas as coisas. Então ele está pedindo um coração unido para temer, para ter respeito ao nome do Senhor. E isso é uma integridade que aplica, que se alinha a um pensamento, a uma emoção ou a ação com um propósito, evitando divisão, que
nos afasta da presença de Deus. E a pastora aqui na oração, ela falou de coisas que nos afastam de Deus. Quando Davi ele pede um coração unido com temor a Deus, Davi ele está dizendo: Senhor, para que eu esteja unido com o Senhor, para que coisas terrenas não venham me afastar, não venham que eu perca o respeito pelo teu nome. Então eu preciso estar unido, eu preciso ter o temor ao Senhor, o respeito ao Senhor. E ouvindo uma pregação, e eu amei a colocação a qual o pastor ele colocou. Ele dizendo: uma certa vez, meu pai me pediu para tirar, não sei por que eu estou falando isso, mas Deus ele sabe de todas as coisas. Ele dizendo: meu pai me pediu para tirar a roupa da corda. E ele disse que chegou para o pai: você só tem eu de filho? Ele disse que só viu o mãozão do pai virar a cara. Ei, para você eu sou Senhor. Me respeite, vai tirar a roupa. E ele falou que os crentes da atualidade estão humanizando Deus. Você, não. Porque para o juiz a gente tem reverência, Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Para o policial a gente chama de doutor, chama de senhor. E porque para Deus a gente não tem essa reverência, é Senhor. Por mais que eu tenha intimidade com Deus, isso não me dá o direito de humanizar Deus. O Senhor, você. Não, ele continua sendo o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos exércitos. Então precisamos ter esse reconhecimento da grandeza de Deus. Precisamos ter esse reconhecimento de que Deus, Ele é Senhor. E precisamos ter esse temor ao Senhor e pedir ao Senhor que possamos ter o coração unido com um temor ao Senhor. E eu quero fazer uma pergunta. Você pergunta a você mesmo: suas prioridades refletem uma devoção completa a Deus? Ou estão divididas entre os desejos do mundo e o do Espírito? A minha e a sua prioridade, elas refletem a devoção completa a Deus? Ou as nossas prioridades, elas refletem a nós mesmos, aos nossos desejos, ao que eu quero, ao que eu almejo? Não é errado eu querer, não é errado eu desejar, não é errado eu ter objetivos, mas que esses objetivos, eles não roubem o lugar de Deus. Que esses objetivos não roubem o senhorio de Deus. Que esses objetivos não tomem o lugar de Deus. Eu já falei isso aqui uma vez e repito.
Você vê a comparação entre Davi e Saul. Quando Deus rejeita Saul, ele não se preocupa com isso. Saul, quando o profeta Samuel diz a Saul que o Senhor o rejeita, ele fica tranquilo e reina por longos anos. E você não vê um arrependimento na vida de Saul, a modo de que o Senhor possa reverter a situação. Mas quando Davi, ele também peca, e o profeta Natão vai até o rei Davi e o confronta, o rei Davi, ele se arrepende de tal maneira, ele não está preocupado com o reino, ele não está preocupado em continuar rei, mas ele se preocupa em continuar tendo a presença, tendo o Espírito. E nós vemos claramente hoje isso, que pessoas não estão preocupadas em ter o Espírito, mas estão preocupadas em ter a posição, em ter o título, em ter o nome grande estampado. E ontem a pastora Yaciane, meu pastor, aí depois me abraçou, eu preciso me acostumar. Ele, mas eu continuo sendo pastor. Porque o título não está maior do que eu. Você pode olhar, Paulo, quando ele começa algumas cartas, ele não escreve apóstolo Paulo, mas ele escreve Paulo, apóstolo de Cristo. Porque Paulo, ele sabe que o título não está maior do que ele. É uma ordenança que Deus nos deu? É. Mas quando eu partir, quando eu sair, quando eu for para outro lugar, as pessoas, elas têm que lembrar do meu nome, do que eu fui, o que eu fiz, o que Deus fez através da minha vida. E isso serve para vocês também. Terceiro e último, andar na verdade em adoração. Davi, ele declara que aprender o caminho de Deus deve levar o louvor e viver na verdade resulta em uma vida de adoração sincera e gratidão que glorificam ao nome do Senhor. Ou seja, Davi, ele está nos demonstrando que andar em verdade com Deus, andar nos caminhos da verdade de Deus, isso vai fazer com que eu e você glorifique, que eu e você andemos em uma sincera gratidão a Deus, aonde isso vai refletir em nossas vidas. Como assim, Bispo Tiago? Não vai precisar eu ficar falando, não vai precisar eu ficar postando nas redes sociais, mas no nosso andar, no nosso falar, no nosso caminhar, na nossa boca fechada, pessoas, elas vão ver a marca de Cristo sobre as nossas vidas. Como a frase que eu li, que é interessante, eu sou a Bíblia que o mundo lê. Eu sei que algumas pessoas não vão concordar com essa frase, mas nós somos a Bíblia que o mundo lê, porque o nosso testemunho,
o nosso andar, o nosso proceder, as pessoas vão ver que nós somos cristãos, né? Como o Diácono Rebouça trouxe aqui na quinta-feira, que a palavra evangélico, ela está muito... Me ajuda aí, professora. Defasada, está muito... Não é ultrapassada, não. As pessoas, elas estão degradando. Então, um termo pejorativo. Porque evangélico. Não, a gente é cristão. E cristão é pequeno Cristo ou imitadores de Cristo. E evangélico, pronto, obrigado, Espírito Santo. Evangélico está algo muito vago. Eu sou evangélico. Mas por causa... Eu não vou entrar no assunto não, porque senão a gente vai dar meio-dia, né? E a gente não esgota o assunto. Mas, para eu encerrar, por causa de alguns, esse termo evangélico está muito vulgar, está muito defasado, porque algumas pessoas estão envergonhando tanto, né, com atitudes, com pensamentos, com coisas que acaba eu e vocês que tentam, que lutam para andar no caminho do Senhor, e quando falamos nós somos evangélicos, nós somos colocados ou somos igualados a outras pessoas. Aí até a gente mostrar que nós não somos iguais, mas que somos diferentes, vai levar um determinado tempo. Deixa eu voltar aqui. A adoração não é apenas palavras, mas uma vida que reflete o caráter de Deus em nossas vidas. E muitas vezes trocamos isso. Adoração, como eu falei aqui, não é só palavras. Mas você adora a Deus. A própria palavra vai dizer que Deus ele procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Quando eu ando em verdade, eu estou adorando a Deus. Eu estou sendo uma adoração a Deus. O meu andar, o meu falar, o meu agir está subindo como uma adoração a Deus. Porque muitas vezes eu gosto de uns louvores espontâneos que têm palavras de adoração a Deus. Mas muitas vezes essas palavras que nós falamos são vazias. Porque a nossa vida verdadeiramente, ela não está sendo uma verdadeira adoração a Deus. Ela não está sendo algo que é verdade, que sai do nosso íntimo, do nosso ser. Como o seu testemunho tem glorificado? É uma pergunta. Como o seu testemunho tem glorificado a Deus dia a dia? Como é que o nosso testemunho tem glorificado a Deus? Como é que o nosso proceder, o nosso andar, o nosso falar tem glorificado ao Senhor? É mais uma pergunta para a gente refletir, para a gente examinar. E concluo nesta manhã. O coração de Davi, o coração de Davi, no Salmo 86:11, nos desafia a buscar uma direção divina. Nos desafia a buscar uma unidade com Deus.
assim, Bispo Tiago? Quando Jesus ele diz, eu e o Pai somos um. O que isso quer dizer? É que Jesus ele estava dizendo, eu estou unido ao Pai de tal maneira que você não consegue ver diferença entre mim e Ele. E no dia que o diácono Rebouças estava aqui para ministrar na quinta-feira, eu estava lendo quando Pedro ele nega a Jesus. Quando o diácono Rebouças chegou aqui, eu estava lendo essa passagem. E quando Pedro ele nega Jesus por três vezes. Mas Pedro, mesmo negando a Jesus, Pedro ele estava tão unido a Jesus. E você depois pode dizer, pastor, bispo, isso é uma heresia. Não é heresia não. Porque a palavra vai dizer, Pedro, ele só não sabia que ele estava unido a Jesus. Pedro ele estava tão unido a Jesus que uma das servas, enquanto Jesus estava sendo julgado, ela chega, você é um deles. E ele nega, não sou. E sai. Quando ele chega em outro pavimento, chega uma outra serva e diz, você é um deles, você se parece com ele, você se veste igual a ele, você fala igual a ele. Ou seja, Cristo estava tão embutido em Pedro, que Pedro refletia a presença de Jesus, mesmo negando, porque aquilo ali precisava se cumprir, para que Pedro pudesse ter uma convenção mais profunda e genuína. Mas isto me demonstra e me mostra que Pedro, ele estava já no processo para ser igual ou para ser parecido com Cristo. Amém, Jesus. Pego as palavras de Paulo e encerro. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É que possamos verdadeiramente viver a cada dia comprometidos em aprender e a glorificar o nome do Senhor, e que possamos deixar que a presença de Deus reflita sobre as nossas vidas de tal maneira que pessoas elas sintam a Cristo através de nossas vidas, que elas vejam o diferencial de Deus em nossas vidas, e que possamos verdadeiramente, que vocês possam tudo aquilo que foi ministrado nesta manhã, que for bom, que for reto, que for verdadeiro, vocês possam aplicar em suas vidas. Se tiver alguma coisa que o Bispo Tiago falou, que você possa dizer, Senhor, isso aqui não se aplica na minha vida. Pode colocar no saquinho espiritual e não levar para a sua vida. Porque ninguém é obrigado a reter tudo o que falamos ou o que pensamos. Mas tudo aquilo que é fiel, tudo aquilo que é digno de glória ao Senhor, que vocês possam reter para a vida de vocês. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Se você pode. Se não puder, eu vou fazer igual a Pedro. Levanta e anda. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Amém?
Amado e querido Deus, Senhor, Rei da Glória, Pai, estamos aqui nesta manhã de domingo, Pai amado e querido Deus, meu Senhor. Senhor, aprendendo um pouco mais de Ti, Pai amado e querido Deus, meu Senhor, Rei da Glória, Pai. Pai, sei que não tenho um chamado de mestre, Pai, mas ultimamente o Senhor tem me dado palavras de ensinamento para o Teu povo, Pai. Que o Senhor continue nos capacitando, Pai. Não só eu, mas toda a liderança desse ministério. Senhor, para ensinar, para aprender de Ti e ensinar ao Teu povo, Pai. E que possamos não só ensinar, mas aplicar também em nossas vidas. Senhor, de início eu quero orar pela liderança desta igreja, Pai. Senhor, pelos pastores, pelos diáconos, pelos obreiros, Pai amado e querido Deus, a qual o Senhor levantou e constituiu sobre esta congregação, Pai amado e querido Deus. Pai, que os Teus filhos e filhas possam, Pai, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, seguir os Teus ensinamentos, aprender mais de Ti, Pai amado e querido Deus. Ah, Senhor, e que eles possam, Pai, repassar isso, Pai, para o Teu povo, meu Senhor. Te peço, meu Senhor, que o Senhor continue derramando graça, continue derramando sabedoria, continue derramando temor e tremor sobre a vida de cada um deles, Pai. E que eles continuem, Pai amado, querido Deus, a cada dia buscando da Tua presença, Pai amado, querido Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, abençoa o Teu povo. Senhor, estamos Senhor, na última semana, Pai, do mês de novembro, Pai amado e querido Deus, Pai. Que o Senhor dê um restante de mês abençoado ao Teu povo, Pai. Que o Senhor dê um restante de mês, Pai, meu Senhor, debaixo da Tua potente mão. Pai amado, querido Deus, tudo aquilo que eles têm buscado o mês todo, Pai amado, no Senhor, Pai, que ainda não concluiu, Pai, que este mês, meu Senhor, que esse restante de mês, Pai, eles possam alcançar, Pai, os objetivos deles debaixo da Tua vontade e do Teu querer, Pai amado e querido Deus. Pai, Senhor, eu oro, Pai, abençoa o Teu povo. Ore e abençoa, Pai, a semana, Pai, do Teu povo. Ore e abençoa a semana de trabalho do Teu povo, Pai amado, e que Deus, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, que seja, Pai, uma semana de produtividade, Pai, que seja uma semana de bênção, que seja uma semana de honra, Pai, do Senhor naquele lugar para os Teus filhos, Pai. Senhor, e que através deles, Pai, o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor continue fortalecendo os Teus filhos e filhas, Pai. Meu Senhor, para continuar marchando e trabalhando para o Senhor, Pai. Aonde quer que seja, Pai amado e querido Deus. Pai, e que as comportas dos céus estejam abertas sobre a vida do Teu povo, Pai. É isso, Pai, que eu peço ao Senhor diante do Seu altar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Levante suas mãos para os céus. Que a graça de Deus Pai. Que assim seja. Não, gente, bora fazer uma. Eu sei que alguns estão em jejum, estão com fome. Que a graça de Deus Pai. Que assim E seja. o amor de Jesus Cristo. Que assim seja. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós para todos sempre. Amém. Graças a Deus.